Paz seja contigo. Pela graça do Senhor Deus, mais uma vez, estou ajudado pelo Espírito Santo de Deus a transmitir a mensagem do tempo do fim. E nós estamos hoje vivendo a mensagem número 121, cujo título é As Portas do Nono Silêncio. E nós, para isso, vamos ler aqui em Apocalipse, capítulo 8, versículo 1, que diz: E tendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. Isso é muito significativo, muito glorioso, muito interessante. O fato é que nós estamos no sétimo mês da última semana de anos do oitavo silêncio. Então vamos, daqui a 5 meses, aproximadamente 5 meses, entrar numa dimensão totalmente antagônica, é uma dimensão diferente, e que muitos acontecimentos desenrolar-se-ão sobre a face da terra. E para isso, Deus está nos preparando para os obstáculos que irão surgir no nono silêncio. Será uma época de uma evolução espiritual da mensagem e, por outro lado, uma revolução do sistema político-religioso. O sistema religioso-político, ele, creio, pela Escritura, ele encerrar-se-á agora, né, daqui a 5 meses. E depois virá um tempo totalmente diferente. Inclusive, a gente já comentou com os irmãos nas nossas reuniões sobre a inversão magnética. Isso é muito interessante, muito profundo, e nós sabemos que o mundo jaz do maligno. Há um domínio satânico sobre o planeta. Inclusive, Satanás disse ao Senhor, se ele prostrado o adorasse, ele daria a ele os reinos da terra, ou seja, governantes e governados. Mas, meus irmãos, o nono silêncio era um tempo completamente diferente de todos os outros que nós já vivemos, porque é um tempo de aproximação, vamos dizer assim, quase que total da vinda do Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós temos que estar preparados, nós temos que estar alertas, sempre meditando as Escrituras e acompanhando a evolução do desenrolar dos acontecimentos. Vamos ler Apocalipse capítulo 13, versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então, a gente já viu em várias mensagens, nós tivemos a oportunidade de fazer várias reuniões, gravamos muitas mensagens falando sobre esse poder, né? Sobre essa dimensão, né? Da besta que sobe do mar. Então, esse é o poder religioso político, que está praticamente com seus dias contados, vamos dizer assim, porque a mudança será para o sistema político-religioso. E o sistema religioso-político, ele simplesmente estará sob domínio do sistema político-religioso. Mas o autor disso tudo continua sendo Satanás. Então, como Jesus disse, é um poder dividido. Então, se ele é dividido, ele não subsistirá. Mas ele será um sistema em que a política imporá sobre a humanidade a religião que ela deve seguir. E nós sabemos que na atualidade há uma tendência, né, à deturpação de tudo e de todos, né? Nós vemos no sistema político atual uma injunção, né, uma imposição de doutrinas, né, doutrinas de demônios, como a ideologia de gênero. Então, é apregoado pelo sistema político-religioso. Então, o Papa de Roma,
que é o sistema religioso político, ele está totalmente decadente e chegando ao seu final, para, numa nova fase, surgir então entre nós o poder do anticristo, o governo do anticristo. Então tudo está sendo preparado por Satanás para esse período que virá. E a gente fala muito sobre a grande tribulação, né? E nós estamos numa época de tribulação, realmente, né? Em que a dimensão do descontentamento é muito grande, as pessoas não se contentam com mais nada, o sistema religioso político completamente perdido no tempo, no espaço, né? E dominado pela fúria satânica do dinheiro, enfim, é o domínio total, Então, nós estamos, sim, vivendo já dimensões da grande tribulação, né? Eu creio que o nono silêncio será uma dimensão em que a grande tribulação acentuar-se-á muito mais do que já estamos vivendo. Mas Deus tem nos preparado, e o salmista diz que o justo não mendigará o pão, nem a sua descendência. Portanto, as mudanças virão, leis internacionais serão implantadas, enfim, em que o sistema político vai determinar qual será a religião das pessoas. Portanto, haverá uma grande inversão de valores, né? Que nós já estamos vendo isso a cada dia, a cada momento, a cada instante, né? A sociologia, aí com suas ideias totalmente contrárias à Escritura, e sabemos que Satanás é um ser pervertedor. Ele perverte aquilo que é puro, né? Enfim, ele é um ser que quer ver a destruição da raça humana, de um modo geral. Vamos prosseguir então, e com a ajuda do Senhor Deus, analisar bem essa dimensão. Olha aqui, Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Aqui mostra o poderio político-religioso. Eu vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão. Então, repita, por favor. Eu vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Isso. Olha só, perceba bem, são 2 bestas. Uma que subiu do mar e agora uma que sobe da terra. Um poder religioso político e um poder político religioso. E fala como um cordeiro, mansamente, mas age como um destruidor. Mas é o tempo que estamos vivendo. O homem criou 3 dimensões terríveis através de Satanás. A indústria farmacêutica, a indústria médica e a indústria alimentícia. Isso tudo coordenado, né, pelas injunções da Organização das Nações Unidas, né, que criou 3 órgãos: o órgão da saúde, o órgão do trabalho e o órgão da cultura, né? Organizações que têm deturpado todo o desenvolvimento cultural, alimentício e do setor trabalhista de todo o planeta. Então, a cartilha rezada pela ONU é a transformação, né, é a preparação, vamos dizer assim, adequada para a implantação do governo do anticristo. Então, nós estamos caminhando, né, a passos largos para momentos terríveis, para momentos belicosos. Então, a inversão magnética, ela está aí às portas. E o nono silêncio vai retratar tudo isso. Mas a gente poderia analisar nos dias de Noé. Noé, ele viveu a grande tribulação, porque o dilúvio foi uma grande tribulação, foi uma grande inversão magnética, né? E houve, mas ele não sofreu os malefícios da grande tribulação. Sadraque, Mesaque e Abednego
lá em Daniel, também passaram pela grande tribulação, mas não sofreram os malefícios da grande tribulação. E Moisés, quando tirou o povo do Egito, ele simplesmente também viveu a grande tribulação, mas o povo de Deus estava em Gósen, né? E ali não sofreu nenhuma das pestes, das tempestades, das situações adversas da grande dimensão daquela hora, né? E nós temos também que analisar bem o período pré-diluviano e o período pós-diluviano. Será um assunto para um outro dia, mas nós temos que traçar estratégia a longo prazo, mas também não podemos esquecer da estratégia a curto e prazo e a prazo imediato também. Enfim, nós temos que estar vigilantes, meditando a Escritura dia e noite, né, para que possamos enfrentar as astutas ciladas de Satanás. Mas o poder político e religioso aí está, e ele vai dominar completamente a dimensão tanto física como espiritual de cada um de nós. Fala-se muito no chip, né? Eu confesso, diante dos irmãos, daqueles que me ouvem, não me preocupa muito isto, porque a Torá diz para a gente não dar golpes na carne, né, nem fazer marcas no corpo. Então, para colocar o chip no corpo da pessoa, terá que fazer uma incisão cirúrgica ali, introduzir o chip, essa ideia satânica, que alguns dizem que seja a marca da besta, sendo que a marca da besta ela é espiritual, né? Nós sabemos, marca, o sinal, o número e a marca da besta são sinais, marcas, né, espirituais, né? Mas o chip seria uma marca natural, o que enquadra perfeitamente. Mas se para que o chip seja colocado no nosso corpo, tem que fazer uma incisão cirúrgica, e a lei e a Torá diz, não, para não darmos marcas, fazemos marcas no nosso corpo, ora, então isso não me afeta muito, não me preocupa muito, se bem que seja uma grande e terrível ação de Satanás. É a mudança, né? Mudança. E Deus nos guardará, né? Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci, vós vencereis. Então, o fato é que nós temos que crer e exercer a Torá. Eu tenho também falado sobre terra plana, né? Enfim, o mundo não crê nisto, de forma alguma, né? Não crê. O mundo está completamente dominado por Satanás. Mas vamos ler aqui, Apocalipse 17, versículo 8, só 8, pode ler para mim. Lê 1, por favor, lê 1, isso, lê 1 até o 8, vai. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitaram na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nome de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundície da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que é atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, e ainda que é. Amém. Então vejam bem, meus irmãos, aí nesse capítulo 17, retrata profundamente as características espirituais da besta, e que é um poder, é um grande poder.
Então, a gente já comentou em muitas mensagens, e hoje estamos entrando por um ângulo um pouco diferente, né? Não vamos entrar muito merda aí da questão, mas vejam bem, esse sistema religioso político, ele está em decadência total, mas é ela que gerou, esse sistema que gerou as prostituições espirituais e naturais sobre a terra, né? Hoje, então ela é a mãe das prostituições, e se trata de uma igreja, então se trata de uma mulher, ou seja, uma mulher de uma fama, que ela é mãe das prostituições. Ora, para ela ser mãe, ela teria que se unir a um ser. Então, conclusão, o marido dessa igreja é Satanás, né? O esposo, ele é o homem o homem espiritual dessa igreja, e deu à luz muitas prostituições, ou seja, então ela é a mãe dos erros, ela é a mãe da decadência religiosa, ela é mãe da decadência espiritual, enfim, ela é casada com Satanás, que é o seu marido. Ele é o autor, né, dos lombos dele que saíram todas essas abominações. E nós já vimos muito sobre isso. Na verdade, as denominações são filhas da grande prostituta, que está no seu final. Veja, o sistema denominacional está completamente desvirtuado da Torá, da lei de Deus, completamente, enfim, em estado de blasfêmia declarado contra Deus. E veja, mas os reis da terra, os políticos, a dominarão, segundo a Escritura, em uma hora. E nós já vimos sobre tudo isso aí. E nós estamos vivendo os tempos da vacina, o tempo disso, o tempo daquilo, da imposição de valores, enfim, para caminhar para a religião que o anticristo se porá sobre a terra. Uma única religião, né? Na verdade, é o ecumenismo, a união de todas as religiões que deturparão as escrituras sagradas, ou que já estão deturpando a escritura sagrada. Mas vejam bem, o que quero ajudar os irmãos a entender, né? Nós estamos num período de transição do sistema religioso para o político, né? Até aqui, quem determinou quem são os governantes foi o sistema religioso político, e agora quem vai determinar o governante será o político religioso, e o governante será o anticristo. Enfim, o tempo para que ele assente nesse lugar já está sendo preparado, né? Enfim, será a deturpação de todos e todas as coisas. Daniel disse isso aí, né? Disse sobre isso aí. Quando chegaria um tempo da apostasia. Ora, Israel já está apostatado da fé. Israel desvirtuou completamente da Torá. Ele está completamente fora do contexto da Torá, em uma dimensão de apostasia. Isso Daniel falou com muita propriedade, muita propriedade. Então, nós estamos vendo que a destruição do sistema religioso para a introdução do sistema político. E Daniel fala isso com muita graça, com muita propriedade, lá no capítulo 9 de Daniel. Mas, amados irmãos em Cristo, no mundo teríamos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, porque se Jesus venceu, nós também venceremos. Então, aquele que não faz parte do sistema está completamente em choque com a sociedade atual. E eles não entendem como que a gente não se envolve nessa dimensão que aí está, que ela é completamente caótica. E o mundo, gente, está completamente dominado pelo maligno. Está em João, ele diz, o mundo jaz o maligno. Então a tecnologia tem avançado em todos os aspectos. E Daniel falou sobre isso, sobre a evolução da ciência. E Paulo alertou sobre a ciência falsa. E nós estamos realmente vivendo um tempo sem igual, né, na grande preparação telúrica para a implantação do governo do anticristo. Mas, amados irmãos,
a grande tribulação está. Mas nós não mendigaremos pão e nem a nossa descendência. E podemos ler aqui também em Daniel 9, 26. Né? 25, 26. Então, Daniel, ele profetiza sobre essa situação. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo e o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Veja, meus irmãos, aí também está falando sobre a inversão magnética. Aí está falando sobre o reinado do anticristo. E, portanto, Deus tem aberto o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras e a hora que nós estamos vivendo. Né? Mateus 24, 24 diz: serão falsos cristos, falsos ungidos, né? Falsos profetas, falsos pregadores, que foram sinais de prodígio e que, se possível, enganariam os escolhidos. Mas Deus tem aberto o nosso entendimento para compreendermos a Escritura e não nos deixarmos dominar por nada dessas coisas. Tudo está híbrido, tudo está híbrido. O homem hibridou o trigo. Por quê? Por causa da festa dos pães asmos. Não existe ceia mensal, não existe ceia diária, existe uma ceia anual. Então, portanto, o mundo religioso hoje, ele está completamente fora da lei da Torá. Ele não vive a Torá. E quem crê em terra plana, claro, está fora do sistema. Né? Nós estamos fora da cultura, nós somos analfabetos, porque se você não crê em ideologia do gênero, você é um analfabeto. Né? Então, se você não crê que o planeta é redondo, você é analfabeto, você está fora da escola, você não tem educação secular nenhuma. Ora, amados irmãos em Cristo, o mundo está completamente alienado. Mas nós, pela graça de Deus, vivemos a Torá. Eles falam: mas hoje estamos debaixo da graça. Então você está dizendo que Moisés estava em desgraça. Não, pela graça, nós vivemos a lei do Senhor Deus. Que Deus abençoe e que a paz de Cristo esteja em cada coração. Amém.